Fala pessoal, tudo bem? Começando a aula aqui dos indefinite pronouns, os pronomes indefinidos, né? O que é um pronome indefinido? É aquele, como o próprio nome já sugere, não define gênero, não define quem é, quantidade, por exemplo, alguém, algum, ambos, né? Nenhum. São essas palavras aí que são todas muito utilizadas no nosso dia a dia. A gente vai ver quais são aí os pronomes indefinidos em inglês. Eu vou colocar um exemplo de cada um. São mais de 30 pronomes indefinidos. Então a gente vai ver aqui em detalhes como é que funcionam todos eles, tá? Como vocês estão vendo aí, eu dividi aqui em singular, singular ou plural. Não é que a palavra está no singular ou a palavra está no plural, é mais ou menos a ideia que ele traz. A ideia de singular e a ideia de plural e como que ele vai concordar com o sujeito aí. A gente vai ver na prática como que funciona melhor. Quando tiver alguma divergência assim do senso comum e da aplicação, eu coloco um exemplo que deixa bem claro aí. Então, papel e caneta na mão para anotar cada um deles, todas as palavras, não precisa nem dizer, né? Ficar repetindo palavras de alta frequência que a gente vai usar o tempo todo, né? Nenhum, nada, tudo, são palavras de alta frequência, a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Então, vamos lá, começando aqui, ó, por another. Another é a junção do artigo and com other. Então é um outro. Então você só vai usar a palavra another, que é outro, né? Quando você tiver um senso singular. Por quê? Porque ele é o artigo um, né? Um outro. Um exemplo. I read another book about marketing. I read another book about marketing. Eu li outro livro sobre marketing. Então eu li um outro livro sobre marketing. Eu já tinha lido um, agora eu li outro, né? Mas só um outro. Por isso que another. Anybody. Anybody é qualquer um. Então, N traz essa ideia de qualquer e o body é literalmente corpo, né? Então seria mais ou menos qualquer corpo, ou seja, qualquer um. Então, anybody can speak English. Anybody can speak English. Qualquer um pode falar inglês. Anybody e anyone são sinônimos, então você pode usar o mesmo exemplo que eu usei. Anybody can speak English, anyone can speak English. Você pode trocar, pode usar anybody, anyone e tá tudo certo. Anything, qualquer coisa, né? Any, qualquer thing, coisa, juntou as duas, qualquer coisa. He doesn't believe in anything. Ele não acredita em nada. He doesn't believe in anything. Each, each é cada. Então vou fazer aqui uma licença poética, vou fazer um ditado português meio que traduzido literalmente, né? Quase que literalmente adaptado. Each monkey by itself. Cada macaco por si, né? Each monkey by itself. Either, o either e o neither, que são esses dois aqui, ó. Esse either e o neither, eu vou pular porque eu vou falar neles no aula, no próximo módulo. Então, vou deixar uma aula só para eles, uma aula bem específica, porque tem que falar mais detalhadamente. Não dá para simplesmente soltar um exemplo e explicar todas as aplicações do either e do neither. Então, vamos deixar eles aí na geladeira por enquanto, até chegar na aula que a gente vai falar especificamente sobre eles, tá? Everybody, every é todo e body é corpo, né? Então todo corpo, todo mundo, né? Everybody, todo mundo. A mesma relação aqui, ó. Everybody e everyone é a mesma relação entre anybody e anyone. Só que o any é qualquer e o every, todo. Então everybody, todo mundo. Everybody likes pizza. Todo mundo gosta de pizza. Everybody likes pizza. Everyone likes music. Todo mundo gosta de música. Everything é tudo. Por quê? Porque são todas as coisas. Every é todas, né? E thing, coisas. Então todas as coisas, na nossa tradução aqui, trazendo para o nosso contexto, fica como se fosse tudo. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Tudo acontece por um motivo. Little. Esse little aqui, ele não é o adjetivo pequeno, tá? Ele vai ser como poucos. Como pouco, aliás. Então, he knows little about Brazil. He knows little about Brazil. Ele sabe pouco sobre o Brasil. Então, como pronome indefinido, o little é pouco. Beleza? Much. Much é muito. Much é muito quando a gente usa para coisas não contáveis. Por exemplo, tempo. A gente contabiliza o tempo, mas a gente não conta um tempo. A gente não fala, tem um tempo, 2 tempos, 3 tempos, né? O mesmo acontece com o dinheiro. A gente contabiliza o dinheiro, mas a gente não conta dinheiro como
dinheiro mesmo, como unidade, né? Então a gente fala, não tem um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, né? Assim como acontece com água. Eu não tenho uma água, duas águas. Você pode ter uma garrafa d'água, aí tudo bem, aí é contável, né? Se torna contável. Mas como objeto e coisas em geral, a gente vai usar o much, que é muito, para coisas incontáveis. Por exemplo, I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. O neither é o que eu falei, a gente vai ver numa aula separada. Nobody. Nobody é ninguém. Então no é não, body corpo, não corpo, ninguém. Nobody loves her like I do. Ninguém a ama como eu a amo, né? Nobody loves her like I do. No one, a mesma ideia. No one, nobody tem o mesmo sentido, a mesma coisa de everybody, everyone. Todas essas relações body e one, elas são sinônimos, tá? Então, no one plays the guitar like Jimi Hendrix. No one plays the guitar like Jimi Hendrix. Ninguém toca guitarra como Jimi Hendrix. Nothing. Nothing é nada. Se você quebrar aí, você vai ver que é no thing, né? Não coisa. Por isso que vira nada. Nothing. A pronúncia importante. Não é nothing, não é nothing, é nothing. Nothing. Fala aí comigo. Nothing. Nada. Palavra de altíssima frequência, né? A gente vai falar com certeza nada, né? Nothing can separate us. Nothing can separate us. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. One. Esse one aqui não é o one numeral, né? De unidade, uma unidade, né? Esse one aqui, ele é aquele one que é usado assim, ó. Um dos motivos que ele fez isso é esse um aí, né? Não é uma unidade de motivo e não é também o artigo, né? É um ou uma, o que é a ou n. É um dos motivos. One of the reasons he did this was because... Um dos motivos que ele fez isso foi porque... E foi porque... etc. E 3 pontinhos. Então esse one aí é diferente do one numeral e diferente também do artigo uma, né? Que é an, que a gente já viu na aula anterior. Other. Other é outro ou outra. Em inglês não flexiona gênero, né? Então o other fica genérico aí. He left with that other girl. He left with that other girl. Ele saiu com aquela outra menina. He left with that other girl. O other aqui, ele tá como senso singular nesse exemplo que eu falei, mas ele pode ter o senso coletivo também, o senso de plural, se você colocar uma palavra de senso coletivo logo depois. Por exemplo, I have traveled to other countries. Como tem a palavra countries aí, que é países, então outros países. Aí esse other, ele não vira outro ou outra, ele vira outros países. Mas ele continua como other, tá? Não vai ser others, que a gente vai ver daqui a pouco também, que é diferente esse others aqui, ó, de senso plural, tá? Esse other. Mas ele sozinho, ele vai ter o senso singular. Se ele tiver outra palavra no plural depois, ele vai criar um senso de coletivo de plural. Então se você quiser falar outros carros, other cars, tá? O other mantém-se no singular e é o cars que vai para o plural. Mas na tradução vai ficar outros carros, né? Other computers, outros computadores. Other friends, outros amigos. Other people, outras pessoas, né? Então o other, ele pode ganhar esse senso de plural e como ele pode se manter no senso singular, como foi o primeiro exemplo aqui. Somebody é alguém. Someone também. Então, somebody, someone, alguém. Can somebody help me? Alguém pode me ajudar? Can someone help me? Alguém pode me ajudar? A importância de você saber que o somebody, o someone, something, everyone, everything, everybody é de senso singular, porque, por exemplo, se eu chegar aqui no everybody, que é todo mundo, ele traz uma ideia coletiva, né? Aí você fala, pô, como assim ele tem esse senso singular? Porque ele vai ser sempre tido como sujeito it na oração. Então, por exemplo, everybody likes pizza, como eu falei no exemplo. Everybody likes pizza. Então todo mundo gosta. Aí você vai ver que tem um S ali, né? Everybody likes. Por que vai ter esse S, se tem senso coletivo, né? Porque na verdade é uma palavra singular. E por isso que vai ter o S. Porque se eu for substituir por um pronome, seria o pronome it. Então por he, she, it, tem o S no presente, né? Então everybody likes pizza. Isso é bem importante. Que é
bastante comum os alunos confundirem isso aqui com o senso coletivo e tirar o S, né? Achando que é plural, então eu não preciso colocar o S porque não é he, she, it. Na verdade, é sim, é o it. E isso vai acontecer para qualquer um desses aqui, tá? Então, somebody, someone. E o último aqui, something, que é alguma coisa, né? Ou algo. Então, something é algo ou alguma coisa. There's something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with it. There's something wrong with the world today. Tem algo errado com o mundo hoje. Música do Aerosmith. Vamos aqui ver os 5 pronomes indefinidos de senso plural, coletivo, né? Que é, começando aqui pelo both. Do you like pizza or lasagna? I like both. Você gosta de pizza ou lasanha? Eu gosto de ambos, né? Both. Então, ambos. Few é pouco, poucos. I have a few friends. Eu tenho poucos amigos. I have few friends. I have a few friends. Eu tenho poucos amigos. Então, few, poucos. Many, muitos, quando você consegue contar as coisas, né? Então, por exemplo, canetas. Eu consigo contar. Uma caneta, 2 canetas, contrário do much, que era, por exemplo, 1 tempo, 2 tempos, você já não conta, né? Então, canetas eu consigo contar. Então, posso falar, eu tenho muitas canetas. I have many pens. I have many pens. Lembrando que lápis é pencil e caneta, pen. Outros, others. Esse others é diferente do other aqui, né? Que ele é de senso coletivo e ele vai sempre vir no final da frase. Por exemplo, vai ficar com os outros. Go stay with the others. Né? Vá lá ficar com os outros. Aí esse outros, no final da frase, é esse others aqui. E ele sempre vai vir sozinho e no final da frase. Several. Several é alguns. Ele é mais ou menos a ideia do some aqui. Esse some aqui e several é como se fosse alguns. Só que é como se fosse assim, uma pá de problemas, né? Alguns para muitos problemas, né? Ele é entre muitos e alguns, assim, é um negócio meio intermediário, assim. Então, I have several issues with Brazilian politics. Eu tenho várias questões com a política brasileira. Então, esses foram aí o de senso plural. E tem esses aqui que podem ser usados tanto com senso singular ou com senso coletivo de plural. Que são, começando aqui pelo all. All é todos, né? Ou tudo. Por isso que ele pode ser tudo ou todos. E aí ele pode ser tanto singular ou plural. Então, I would like to thank all of you. Eu gostaria de agradecer todos vocês. All you need is love. Tudo que você precisa é amor. Por isso que ele é singular ou plural. Porque ele pode ser tudo ou todos, né? Any. Any é qualquer. Do you have sugar? No, I don't have any. Você tem açúcar? Não, não tenho nenhuma. Então o N aqui nesse caso ele vai ser traduzido como nenhum, né? O N ele é complicado, ele é meio coringa, porque dependendo do contexto que ele está inserido, ele pode ser nenhum, ele pode ser qualquer, enfim, vai depender muito do contexto. Vale a pena começar a observar o N sozinho nos filmes, seriados, nos podcasts, você ouvindo os nativos, que aí você meio que pega de forma intuitiva aí o que ele pode significar. More é mais, né? Can I have more coffee? Posso ter mais café? Você me dá mais café, né? Can I have more coffee? Most é o mais, usado como o superlativo, né? The most important person, a pessoa mais importante. None é nenhum, none of you can help me. None of you can help me. Nenhum de vocês pode me ajudar. None of you can help me. Some é algum ou alguns, por isso que ele é singular ou plural, né? Show me some love. Me mostre algum amor, né? Eles falam bastante essa expressão. Show me some love. Me mostre algum amor. Então pode ser algum ou alguns também, né? Such. Such é tal. There's no such thing. Não existe tal coisa. There is no such thing. É isso aí, esses foram os pronomes indefinidos. Eu espero que vocês façam um exemplo de cada um. Dá uma pesquisada no Google, vale a pena se aprofundar no assunto, olhar mais outras aulas, outros vídeos no YouTube. Enfim, é um assunto muito importante, são palavras todas elas de alta frequência. Dá uma pesquisada aí mais aprofundada, essa vale a pena. E cria seus próprios exemplos aí. E thanks for watching this class, I'll see you guys on the next one.